Meus amigos, nós estamos de volta então para esse segundo vídeo que discute as fontes do direito eleitoral. No vídeo anterior, nós aqui tratamos de uma classificação das fontes do direito eleitoral como fontes próprias e fontes impróprias. E vimos ainda que a Constituição é a mais importante, é a fonte primeira, é a fonte inicial do direito eleitoral. Nesse vídeo, eu apresento a você uma outra forma de classificar as fontes do direito eleitoral. Está aqui, olha. É classificar essas fontes em fontes primárias e fontes secundárias do direito eleitoral. Lembrando o conceito com o qual nós começamos a trabalhar no vídeo anterior, tá certo? A fonte do direito eleitoral é aquilo de que se vale o Estado para produzir, aplicar e proteger a normatividade daquele sistema de exercício da soberania popular através do voto, a normatividade do processo eleitoral. Bom, o que seria então uma fonte primária e uma fonte secundária do direito eleitoral? Está aqui. A lei eleitoral é a fonte primária do direito eleitoral. Tudo o mais que lhe explica e detalha, tudo mais que lhe garante fiel execução, ou ainda, tudo aquilo que ajuda a interpretá-la, é uma fonte secundária. Assim, podemos apontar como fontes primárias do direito eleitoral o Código Eleitoral, a Lei Geral das Eleições, a Lei das Inelegibilidades, a Lei dos Partidos Políticos, as resoluções do TSE. E como fontes secundárias, as instruções normativas do TSE e do TRE. Também a jurisprudência e a doutrina eleitoral. E com isso eu quero resgatar aqui com você, olha, uma questão, tá aqui, que nós resolvemos no vídeo anterior. A questão perguntava para você o seguinte, perguntava para você o que eram as fontes diretas do direito eleitoral. E aí nós vimos aqui que fonte direta é tudo aquilo que, veja lá, versa sobre matéria eleitoral, versa diretamente sobre matéria eleitoral. E que nesse contexto versam sobre matéria diretamente eleitoral a letra A letra B e a letra E. Nós só eliminaríamos, portanto, as letras C e letra D. Está aqui, direito eleitoral, TSE, tribunais eleitorais. A rigor, portanto, tudo aí é fonte direta. Mas por que eu disse para você que numa situação como essa, desse preferência à letra B de bola? Porque trata das resoluções do TSE. É porque agora nós estamos vendo que as resoluções, além de constituírem uma fonte direta, são também uma fonte primária do direito eleitoral. Então, vamos resumir aqui esse entendimento, tá certo? O que é uma fonte primária? Fonte primária são as normas jurídicas estrito sensu, as normas jurídicas propriamente ditas, os atos normativos primários do direito eleitoral. Está aqui, de olho no quadro, a lei eleitoral. E repara que quando eu me refiro aqui à lei eleitoral, eu estou falando em sentido abrangente, em sentido lato. Isso aqui, a lei eleitoral, é a fonte primária. Tudo aquilo que explica essa lei, seja uma doutrina, seja a jurisprudência, sejam atos normativos infralegais, tudo o mais, é uma fonte secundária do direito eleitoral. Está aqui, vamos para frente. Ó. Numa síntese, eu estou apontando para você que as fontes primárias do direito eleitoral são os atos normativos primários. Fernando, o que é um ato normativo primário? Rapaz, o ato normativo primário, ele tem algumas características muito importantes. O ato normativo primário, para começo de conversa, ele inova a ordem jurídica.
inova a ordem jurídica porque um ato normativo primário, ele cria um novo instituto jurídico. Portanto, no direito eleitoral, eu estou te dizendo que um ato normativo primário, uma norma jurídica primária, ela vai criar para você um novo direito, uma nova garantia ou uma nova obrigação eleitoral, ou vai criar um novo instituto do direito eleitoral, um novo órgão da justiça eleitoral ou do sistema de justiça eleitoral. Ele inova a ordem jurídica. E como ele inova a ordem jurídica, de olho no quadro, ele encontra o fundamento da sua validade diretamente na Constituição. Está aqui. Encontram o fundamento de sua validade diretamente na Constituição. Então, isso aqui é uma outra característica. Eles são atos normativos infraconstitucionais. Eles se submetem ao controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Já os atos normativos que são secundários, aqui é outra coisa. O ato normativo secundário, ele não inova a ordem jurídica. O ato normativo secundário, ele não cria absolutamente nada de novo, nenhum novo direito, nenhuma nova obrigação, nenhuma nova garantia, nenhum novo instituto, nenhum novo órgão da justiça ou do sistema de justiça eleitoral. Nada, rigorosamente nada. O ato normativo secundário, veja, ele não tem autonomia. Não tem autonomia na ordem jurídica. Por quê? Porque o ato normativo secundário, ele só existe em função do direito que ele protege, do direito que ele explica, do direito que ele detalha. Sabe por quê? Porque a sua principal função é garantir, tá aqui, a fiel execução dos atos normativos primários. Fiel execução dos atos normativos primários. É como se eu tivesse, então, uma lei, tá certo? A lei é o ato normativo primário, aquele que pode inovar a ordem jurídica. Muito bem, só que aí eu preciso agora de um outro ato normativo que explique aquela lei, que ao lhe explicar, ao lhe detalhar, me permita garantir a ela fiel execução. Eu vou te dar um exemplo. O exemplo é muito simples, veja só. No geral, certo? Esqueça que nós estamos falando de direito eleitoral. No geral, a atividade de legislar é uma atividade do legislativo. Já a atividade de aplicar as leis, garantir a elas fiel execução, é do executivo. Então, o chamado poder regulamentar é um poder da administração pública, é um poder do executivo, ao garantir a fiel execução às leis. Você quer ver o exemplo? Artigo 84 da Constituição. Lá no artigo 84, você tem as atribuições do presidente da República, poder executivo, portanto. Aí lá no artigo 84 está dito assim, compete privativamente ao presidente da República. Inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Aí olha a continuação. Bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Ora, para que servem esses decretos e regulamentos editados pelo presidente da República? É para inovar a ordem jurídica? É para criar um novo direito, uma nova obrigação, uma nova garantia? Não. É para explicar e detalhar uma lei. Porque a partir da explicação e do detalhamento desta lei, nos atos infralegais, é que o presidente da República vai garantir fiel execução àquela lei. Pois bem, um ato normativo secundário é aquele ato normativo que explica e detalha uma lei, que explica e detalha o ato normativo primário,
e que, portanto, a partir dessa explicação e deste detalhamento, garante ao ato normativo primário a sua fiel execução. De olho no quadro, o que é uma fonte secundária do direito eleitoral? São os atos normativos secundários. São aqueles que interpretam e aplicam as normas eleitorais. E, portanto, eles sofrem um controle de legalidade. Sabe por quê? Porque dentro do princípio hierárquico das normas, a Constituição vai estar aqui no ápice da pirâmide, aqui no meio da pirâmide vão estar os atos normativos primários e aqui os atos normativos secundários. O fundamento direto e imediato dos atos normativos primários é a Constituição. Eles se submetem a controle de constitucionalidade. Mas o fundamento de validade dos atos normativos secundários são os atos normativos primários, uma vez que eles são produzidos apenas para dar fiel execução à fonte primária, aos atos normativos primários. Vamos avançar. Vamos ver o que eu estou então dizendo a você, que é uma fonte primária do direito eleitoral. Bom, em síntese, a lei eleitoral. Só que quando eu digo em síntese, é porque aqui lei eleitoral está sendo tomada no sentido lato, no sentido abrangente. Aqui entra, por exemplo, Fernando, a Constituição Federal? É claro. Veja, se a Constituição é a fonte inicial, é a fonte primeira, é a fonte principal do direito eleitoral, claro que eu estou falando aí de atos normativos primários. A Constituição pode ou não pode inovar a ordem jurídica? Pode ou não pode criar um novo direito, uma nova obrigação? Pode ou não criar uma nova garantia eleitoral? Evidente que sim. Então tá aí, a Constituição é um ato normativo primário, é uma fonte primária do direito eleitoral. Mas também o Código Eleitoral, que se submete diretamente ao chamado controle de constitucionalidade. No Código Eleitoral, nós também temos atos normativos de natureza primária, que inovam a ordem jurídica. Aí eu estou citando, então, exemplos de outras leis. De olho no quadro, está aí, olha, a Lei Geral das Eleições, a Lei das Inelegibilidades, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, foi lei, então é fonte primária do direito eleitoral. E estou acrescentando aqui para você também, olha, resoluções do TSE como fonte primária do direito eleitoral. Neste ponto eu discordo particularmente, tá certo? Eu estou colocando as resoluções do TSE aqui porque essa é a interpretação da Justiça Eleitoral, essa é a interpretação recorrente nas provas. Acabamos de resolver no vídeo passado e neste vídeo voltamos a comentar uma questão de 2015 da Fundação Carlos Chagas, que apontava as resoluções do TSE não só como uma fonte direta, mas distinguia, dentre as fontes diretas, a resolução do TSE como uma fonte primária do direito eleitoral. Esse é o entendimento das bancas examinadoras, é o entendimento da jurisprudência eleitoral, com o qual eu tenho os meus desacordos. Até posso falar para você dos meus desacordos depois. Mas agora importa assinalar é que a lei eleitoral, incluindo aí as resoluções do TSE, são uma fonte primária do direito eleitoral. Bom, se isso é fonte primária do direito eleitoral, a lei, então vamos ver como é que se produzem essas leis. De olho no quadro, para um texto que é da Constituição Federal. Aí eu estou para você com o artigo 22 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre, aí nós temos direito civil, direito comercial, direito penal, processual, direito eleitoral, direito agrário, marítimo, aeroportuário, espacial e direito do trabalho. Com isso eu estou destacando o que para você? Eu estou destacando que nessas fontes primárias aqui, olha, só a União legisla sobre matéria eleitoral. Está aqui. Aqui é o texto, é a Constituição, certo? Mas daqui para baixo, ó, tudo isso daqui, claro, é competência da União.
é, portanto, uma atribuição do Congresso Nacional. No caso da Constituição, também é o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tem poder constituinte derivado. Aqui, Congresso Nacional. E as resoluções do TSE, aí aqui é Justiça Eleitoral, né? Justiça Eleitoral. Nós vamos estudar a Justiça Eleitoral, mas aqui de antemão saiba que a Justiça Eleitoral é ramo da Justiça Federal, viu? É Justiça Federal especializada, mas é Justiça Federal. Tá aqui. Então, só a União pode legislar sobre direito eleitoral. Compete à União. Eu te chamo a atenção para esse parágrafo único. Lei complementar, e aí, claro, isso aqui é lei complementar federal. Pode autorizar estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, incluindo direito eleitoral. Rapaz, quando cai em prova este parágrafo único, é um Deus nos acuda. Sabe por quê? Porque, em geral, os candidatos sabem que só a União pode legislar sobre direito eleitoral. Sabem disso, sabem disso. Mas aí a questão diz assim, ó. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matéria eleitoral. Tu já imaginou? Aí muitos candidatos vão marcar que isso é falso e é verdadeiro. A competência para tratar do direito eleitoral é só da União. Mas se a União quiser, através de lei complementar, ela pode delegar aos estados e, consequentemente, ao Distrito Federal, competência para tratar de questões, tratar de matérias específicas daquilo que ela legislou sobre o direito eleitoral, dentre tantas outras matérias. Já que nós estamos no texto constitucional, vendo os parâmetros que a Constituição dá à União para que ela possa legislar sobre o direito eleitoral, então vamos avançar aqui, olha, para o artigo 62. No artigo 62, nós temos o regramento constitucional relativo a medidas provisórias. De olho no quadro. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Só que olhe o detalhe deste parágrafo primeiro. É vedada, é, portanto, proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania e, veja só, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Está aqui o direito eleitoral. O presidente da República não pode, a partir de uma medida provisória, legislar sobre direito eleitoral. Aí seria maluquice. Até porque, considere, o presidente da República ele é escolhido mediante um processo eleitoral. Então, no âmbito do direito eleitoral, o poder regulamentar, que é o poder de explicar e de detalhar as leis para lhes garantir fiel execução, não fica nas mãos do Executivo, não fica nas mãos do presidente da República, fica nas mãos da Justiça Eleitoral. Aí veja, se eu estou dizendo a você que o presidente da República não tem nem sequer competência regulamentar sobre a matéria eleitoral, que dirá tratar de matéria eleitoral mediante medida provisória, que é um ato normativo primário, que pode inovar a ordem jurídica. Aí não, aí de jeito nenhum, aí é vedada a edição de medida provisória sobre matéria eleitoral. E não só da medida provisória. Com o mesmo raciocínio, com o mesmo fundamento, essa Constituição proíbe a edição de leis delegadas também sobre a matéria eleitoral. Veja o que diz o artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, veja bem, pelo Poder Executivo, por esse cara que é eleito, que deve solicitar delegação ao Congresso Nacional. Muito bem. Não serão objeto de delegação os atos que são de competência exclusiva do Congresso,
os que são da competência privativa da Câmara, do Senado, a matéria que é reservada à lei complementar. E também, veja, não serão. Deixa eu fazer melhor. Não serão objeto de delegação. Deixa eu acanalhar mais o negócio aqui. Não serão objeto de delegação a legislação sobre direitos políticos e eleitorais, direito eleitoral. O Congresso Nacional não pode entregar ao presidente da República competência para produzir uma lei sobre matéria eleitoral, de jeito nenhum. As fontes primárias são todas elas produzidas, portanto, pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional. O Congresso pode delegar ao Legislativo Estadual, ao Legislativo Distrital, a competência para produzir normas específicas da matéria eleitoral. Pode fazer isso, nós vimos aqui, através de lei complementar. Mas o Poder Executivo jamais. Nem através de medida provisória, nem através de lei delegada. Bom, ficou faltando então a gente fazer aqui a discussão sobre as resoluções do TSE. Então agora vamos conversar sobre esse poder normativo do TSE em matéria eleitoral. Está aqui, olha, as resoluções do TSE. E começamos lá no artigo 1º do Código Eleitoral. Aí o Código Eleitoral diz assim, artigo 1º, este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os direitos de votar e o de ser votado. Olha o que diz o parágrafo único. O TSE expedirá instruções para sua fiel execução. Quando o TSE expede essas instruções normativas, está aqui, vamos nós, estamos falando de uma instrução normativa. O TSE está exercendo o poder regulamentar. O poder regulamentar é o poder de explicar e detalhar uma lei com o objetivo de lhe garantir fiel execução. Essa instrução normativa não tem uma vida própria no ordenamento jurídico, não tem autonomia. Ela existe para explicar e detalhar o Código Eleitoral. Quando o TSE faz isso, o TSE ele está produzindo um ato normativo secundário. Um ato normativo secundário, porque ele encontra o fundamento da sua validade de maneira direta e imediata, não é na Constituição, é no Código Eleitoral. Está aqui. Se o TSE vai expedir instruções para a fiel execução do Código, a instrução normativa do TSE tem o fundamento da sua validade no Código Eleitoral. Ele está, portanto, hierarquicamente abaixo do Código Eleitoral. É um ato normativo secundário. Fonte, nesse caso específico, secundária do direito eleitoral. Olha o artigo 23. 23 do Código Eleitoral. Compete ainda privativamente ao TSE expedir as instruções que julgar convenientes a execução deste código. A execução deste código. De novo aqui, temos poder regulamentar, temos ato normativo de natureza secundária, temos uma fonte secundária do direito eleitoral. Agora, olha o texto que diz, o artigo 105, não mais do Código Eleitoral, mas da Lei Geral das Eleições. O artigo 105 diz assim, até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao caráter regulamentar, e veja bem, sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das já previstas em lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para a sua fiel execução. Portanto,
para a fiel execução de quem? Para a fiel execução da Lei Geral das Eleições, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados e representantes dos partidos políticos. Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte, apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput, até a data do dia 5 de março do ano eleitoral. Portanto, essas instruções aqui nem sequer se submetem ao princípio da anualidade da lei eleitoral, da lei processual eleitoral. Por essas razões, porque produzem, como vocês estão lendo nos atos normativos primários, por essas razões é que eu considero que tanto as instruções normativas como também as resoluções do TSE são atos normativos de natureza secundária e, consequentemente, uma fonte secundária do direito eleitoral. Agora, atenção, um acórdão do TSE de 2014 diz o seguinte: a competência para regulamentar disposições da lei eleitoral é exclusiva do TSE. Regulamentar. Então, de novo, sem inovar a ordem jurídica, ou, como diz o texto do artigo 105, sem restringir direitos ou sem estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei. Eu considero, portanto, que as instruções normativas e as resoluções do TSE são fontes diretas, são fontes próprias, mas secundárias do direito eleitoral. E repito para você, não é esse o entendimento das bancas examinadoras e nem da própria Justiça Eleitoral. Como é que você vai fazer na prova? Na prova vai dizer isso daqui, ó, que as resoluções do TSE são, além de fonte própria, fonte direta, é também uma fonte primária do direito eleitoral, do jeito que nós vimos aqui naquela questão que fizemos e do jeito que tem também nas outras questões do material de apoio que você encontra no EV Player. Em síntese, para a gente fechar esse problema, aqui ó, TSE, poder regulamentar da legislação eleitoral. Quando esse poder regulamentar produz instruções normativas, produz portarias, isso daqui é uma fonte secundária. Ah, tem uma instrução normativa do TSE, tem uma portaria do TSE, é fonte secundária. Mas quando você tem resoluções, aí você vai apontar que isso daqui é uma fonte própria e primária do direito eleitoral. Então tá aqui, ó. Fontes próprias e primárias do direito eleitoral, as resoluções do TSE. Tudo bem? As resoluções do TSE é o que há de mais polêmico, é o que há de mais perigoso nas questões sobre as fontes do direito eleitoral. Mas para sintetizar, acompanhe meu raciocínio. Fonte própria ou direta, aquela que versa sobre matéria eleitoral. Fonte imprópria ou indireta, aquelas que versam sobre os outros ramos do direito e são utilizados de forma suplementar, de forma supletiva, de forma subsidiária ao direito eleitoral. Fonte primária, os atos normativos primários, aqueles que inovam a ordem jurídica, que criam direitos, que criam obrigações. A lei eleitoral. A normatividade produzida pelo Congresso Nacional é fonte primária. Congresso Nacional produziu a norma, é fonte primária. Fonte secundária. A fonte secundária é aquilo que interpreta a fonte primária. A doutrina, a jurisprudência. Cuidado com o TSE. Se você estiver diante de uma instrução normativa ou de uma portaria do TSE, é um ato normativo infralegal, é um ato normativo secundário, é uma fonte secundária. Mas se a questão disser
resolução do TSE, fonte própria, fonte direta e fonte primária do direito eleitoral. Tudo bem, então? O nosso próximo vídeo é o último desse primeiro tema do direito eleitoral, essas noções iniciais, essas noções introdutórias. Vamos conversar brevemente sobre um histórico do direito eleitoral e das eleições no Brasil. Até lá, pessoal!